وكافل الأيتام يا طب النهى يا مسند بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان. Em nome de Deus, clemente, misericordioso. Louvado seja Deus, Senhor do Universo, e as bênçãos de Deus estejam com o nosso profeta Muhammad e todos os profetas e mensageiros de Deus, que a paz esteja com eles até o dia do juízo final. لما أطل على البسيطة نور محمد صلوا عليه. A nossa felicidade eterna é determinada, depende do que você pregou nesta vida e o que você fez durante o período da sua passagem neste planeta. ألفيت نيران الضلالة تخمد. Alguns pensam que o Islã é a religião dos árabes ou da Arábia. E, na verdade, o Islã é uma religião universal para o mundo inteiro. Por isso, notamos que existem muçulmanos na Ásia, na África, na Europa, no Japão, na China, na América. Em todos os cantos do mundo tem muçulmanos. A religião islâmica nasceu com a revelação do livro sagrado Alcorão ao coração do profeta Muhammad, através do Espírito Santo e do anjo Gabriel, no ano 610 da era cristã. E a primeira revelação é o versículo que diz: lê em nome do teu Senhor. A religião islâmica tem dois significados, um geral e outro específico. O significado geral fala da mensagem de todos os profetas e mensageiros de Deus que vieram ao longo dos tempos, desde o profeta Adão até o último dos profetas, Muhammad. Deus lhe abençoe e lhe dê a paz. Essa mensagem fala que tem que se acreditar em Deus único, absoluto, soberano, e que jamais gerou ou foi gerado. Agora, a história do Islã do Brasil começou quando este continente foi descoberto, quando os primeiros homens que chegaram no Brasil, com eles tinha os malês, os africanos. Estes malês eram pessoas cultas, têm conhecimento, sabedoria. Eram deles vários pessoas avançadas na área de engenharia, agricultura, ciências. E a segunda etapa da presença do Islã no Brasil começou com os imigrantes árabes, libaneses e sírios, palestinos, etc., que começou aproximadamente no fim
do século XIX. E a construção das mesquitas e dos centros islâmicos começou no ano 1958. إمام المتقين وسيد المرسلين وحامل لواء الحمد يوم الدين فاللهم صل وسلم وبارك على الصادق الأمين. نعتقد بأن الله سبحانه O وتعالى muçulmano acredita em um Deus único, absoluto, soberano, que jamais gerou ou foi gerado. Tem fé nos anjos e também acreditamos em todos os profetas e mensageiros que Deus mandou para a humanidade. Acreditamos em todos os livros que vieram do céu, que Deus mandou, e acreditamos também no dia do juízo final, com a recompensa para os bondosos e o castigo para os maldosos. O muçulmano também acredita no destino, tanto de felicidade quanto de infelicidade. نؤمن بالقدر خيره وشره حلوه ومره. Na verdade, o Islã não é uma nova religião. O Islã é a continuação das religiões monoteístas, das revelações divinas que Deus revelou para todos os profetas e mensageiros, desde Adão, nosso pai Adão, o primeiro homem na terra, passando por Noé, Abraão, Moisés, Jesus, até o último deles, que foi o selo da profecia, o profeta Muhammad, que a paz esteja com todos eles. A gente acredita que Jesus, ele é um profeta que nasceu de forma singular. Nós acreditamos que ele nasceu de uma mãe virgem. Para nós, Maria, ela é uma santa também. Nós reverenciamos Maria como uma mulher santa, que foi por meio dela que veio Jesus, sem que nenhum homem tivesse a tocado. Minha vida começou na questão religiosa muito cedo. A gente morava numa cidade do interior, tal, então todos os finais de semana, como eu morava com meus avós, pessoas mais de idade e tal, todo final de semana, todo sábado à noite, todo domingo era a mesma coisa. A questão sempre, a gente ia pra igreja, tal, participava de grupo de jovens, aprendi a tocar violão com freira, enfim, sempre foi nesse sentido. Sempre tive muita curiosidade na questão religiosa. Depois dos meus 18, 20 anos, eu vim morar para Curitiba. E aqui acabei conhecendo outras religiões e sempre tive bastante curiosidade, frequentava com amigos, às vezes a convite e tal. E acabei ouvindo falar sobre o Islã quando eu estava com 20 e poucos anos. Foi uma das que mais me chamou a atenção para estudar um pouquinho mais, para conhecer um pouco mais. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. A minha reversão ela foi uma coisa bem simples, foi uma coisa bem tranquila. Assim, numa quarta-feira a gente foi para uma aula. E nessa quarta-feira, eu, conversando com o sheik, eu pedi se já teria condições de eu estar fazendo a minha reversão, né? Porque, de acordo com o Islã, todo mundo nasce muçulmano, todo mundo nasce monoteísta, crente em um Deus único, e ao longo da vida você acaba seguindo a religião dos seus pais, ou, enfim, alguma coisa que te agrade mais do que o monoteísmo. E foi uma coisa bem tranquila, assim, bem simples. Eu cheguei para o sheik, pedi como eu faria. Aí na frente dos alunos teria que ter umas testemunhas, que no caso no dia foram os alunos eu acabei pronunciando a Shahada, que é a jura islâmica. Você pronuncia La ilaha illallah, que é testemunho que não há divindade nenhuma nem de Deus. Ashhadu anna Muhammad Rasulullah, e testemunho que Muhammad é seu último mensageiro. A partir do momento que você pronuncia essas duas frases, você se torna um muçulmano.
مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله. O Islã é baseado em 5 pilares. O primeiro pilar é a crença em unicidade de Deus e na mensagem do profeta Muhammad. O segundo pilar, a prática das 5 orações durante o dia e a noite. E o terceiro pilar é uma obrigação financeira, que é o zakat. O tributo é uma doação que os poderosos, quem tem condições financeiras, ajuda os pobres, os necessitados da sociedade e da nação em geral. E o quarto pilar é o jejum do mês do Ramadã, que é o 9º mês do calendário muçulmano. E o último pilar, a peregrinação a Meca uma vez na vida para quem que tem condição. Se por acaso a pessoa vinha a falecer e não puder viajar para visitar a Meca durante a vida, depois alguém pode fazer por ela e dedicar aquela pessoa. Por que isso? Porque nós acreditamos na vida após a morte. A gente não acredita que é quando a pessoa morre termina tudo, né? Então a morte ela é uma passagem para uma segunda vida, para uma outra vida. Então a pessoa quando morre, de alguma forma, ela ainda está recebendo os benefícios dessa vida. الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Para quem vem de fora e escuta nós nos referindo a Allah, ele pensa às vezes que é um outro Deus, sei lá, qualquer outra coisa. Mas Allah basicamente é a palavra Deus em árabe. Então, como as nossas orações são feitas, numa maioria, em árabe, você acaba já pegando por hábito frases simples, como ao invés de você dizer graças a Deus, alhamdulillah, quando você se refere a Deus, falando com pessoas que não são muçulmanas, às vezes você está conversando e acaba escapando aquele, mas Allah é misericordioso. Esse Allah, para nós, é o mesmo Deus de todas as outras religiões. É o mesmo Deus que eu acredito que esteja no céu aí, ministrando a terra. Então, Allah basicamente é a palavra Deus em árabe. Mas o Islã proíbe, por exemplo, a carne de porco, a carne suína, pois cientificamente é provado que é uma carne que prejudica a saúde do ser humano. Por isso o Islã proibiu a bebida alcoólica. O álcool também é uma desgraça, né, para o ser humano. Quando o homem perde a sua consciência, pode praticar um pecado, pode cometer um crime. E, em geral, a carne só é permitida se ela é batida da forma islâmica, halal. O animal é batido assim quando corta as veias, o pescoço. Esta carne vai sair uma carne saudável, o sangue inteiro vai sair e não vai ter aquela toxização nesta carne quando você vai bater na cabeça do animal e matar sem sair este sangue. A questão do filho é um pouco complicada em relação à escola, porque na escola tem, principalmente a hora do lanche, tem coisas que vão incluir a alimentação com porco e às vezes até com vinho em relação ao sagu, coisa assim. Mas como eu conversei com a escola, por ser municipal, expliquei para elas, como pela religião, a gente não poderia comer nada derivado de porco.
elas adaptaram um cardápio especialmente para ele. Então, assim, nesse ponto, ok, deu para contornar. O calendário muçulmano tem 12 meses. O 9º mês dele se chama Ramadã, que vem do verbo Ramadã, que quer dizer queimar. Então é o mês que a gente vai queimar os nossos pecados, as nossas tentações, as nossas fraquezas. E o jejum ele começa do nascer do sol até o pôr do sol. Então você se abstém de comida, de bebida, das relações sexuais. Quem fuma vai ter que se abster do fumo. O jejum, o objetivo dele não é castigar o corpo ou a alma. O objetivo dele é fortalecer, porque o jejum, além de criar aquele sentimento de solidariedade com o mais pobre, né, a pessoa acaba sentindo na pele o que um pobre sente quando vê um prato de comida e não pode comer, ou alguém que está com sede e não pode beber, também cria aquela coisa da autoestima. Pô, será que eu vou conseguir? Eu vou fazer. Cria a questão da autoconfiança. Então, trabalha tudo isso. E assim, tem a questão social, porque na hora de quebrar o jejum, fazer o que a gente chama de iftar, que é o de jejum, que é a primeira alimentação, quando se põe o sol, a família se reúne. Então, está toda a família ali reunida, né? Fazendo aquela quebra do jejum. No dia que termina o jejum, nós temos 3 dias de festas. Esses 3 dias de festa é obrigatório não jejuar, é para comemorar mesmo a vitória do teu da tua fé sobre teu egoísmo. O profeta dizia que o casamento é nosfeddin, é a metade da religião. Ou seja, se o muçulmano passar a vida toda dele, o muçulmano e a muçulmana, passar a vida toda deles, rezando, jejuando, ajudando o pobre, fazendo tudo direitinho, né, respeitando, ele só vai ter cumprido 50% da fé dele. O outro 50%, para ser total, ele vai ter que contrair o matrimônio. Na verdade, o casamento é realizado dentro destas regras. Tem que ter entre os dois, cada um aceitar o outro, a noiva, a moça, como uma proteção para ela, como uma segurança para não ser traída pelo alguém que quer só aproveitar tempo com esta moça. Então, no Islã, quem que assume a responsabilidade financeira da família é o homem. Na verdade, o Islã respeita a mulher que cuida do seu lar, que fica grávida, ganha filhos, cuida dos seus filhos. Esse já é um grande trabalho. Então, ela merece ser isenta desta responsabilidade financeira. Dentro do islamismo, a principal dificuldade que a gente, como ocidental, teve é a questão do que é cultura e o que é religião. Então, é isso que a gente tenta separar. Por exemplo, tem alguns países árabes que não permitem que a mulher saia sem o véu, sendo que é um direito dela usá-lo ou não. O véu é feito para que a mulher seja vista como uma mulher mesmo. O que ela tem a oferecer como carinho, amor, afeto, uma boa companheira, não como um objeto de satisfação masculina. O uso do hijab não é obrigatório. Religiosamente falando, não é obrigatório. É uma questão pessoal de cada mulher, de cada muçulmana. Ela decide se quer usar o hijab ou não, porque é uma questão de proteção. Embora, na minha opinião, se você é temente a Deus, não custa você seguir uma ordem dele, né? O Alcorão
Esse livro sagrado é a revelação de Deus, do Espírito Santo através do anjo Gabriel ao coração do profeta. E esse livro realmente não mudou nada, nenhuma vírgula, nenhuma letra, desde a sua revelação até os nossos dias. Continua com o mesmo idioma, continua com as mesmas características que o profeta deixou. Esse é o único livro sagrado que está intacto como realmente foi revelado ao coração do profeta. Para ligar o servo com seu Criador, nós praticamos 5 orações. Quais são os períodos dessas 5 orações? O primeiro é na alvorada, quando você está acordando, está iniciando um novo dia. O segundo é ao meio-dia, depois do período que você já trabalhou e passou um período do dia, já está no meio-dia. Então a gente tem aquela parada, aquela refeição espiritual, aquele abastecimento, ligação com Deus, como seu corpo necessita um almoço, também a sua alma, o seu coração precisa desta refeição espiritual. E a terceira oração é na tarde, quase no fim do dia. A quarta oração é no crepúsculo, quando já temos uma modificação no tempo, já acabou a claridade, acabou o dia e começou a escuridão. Esse é um sinal que o ser humano deve pensar no poder de Deus que modificou este mundo do dia para a noite e da noite para o dia. E a última oração que praticamos é no horário da noite, quando você vai encerrar já todas as suas atividades, você começou seu dia com oração e encerra seu dia também com uma oração. E essas orações nós praticamos. Podemos praticar na mesquita, na sua casa, no escritório, se está viajando no avião, navio, pode praticar em qualquer lugar. Eu amo a oração porque a oração é quando eu estou mais próximo daquele que eu mais amo, que é Deus. Aí a pessoa fala assim, 5 vezes ao dia você ora? Aí eu digo, 5 vezes ao dia. Quantas horas tem o dia? 24 horas? Juntando as 5 orações não dá nem meia hora. O cumprimento dos muçulmanos é Assalamu alaikum, que significa a paz esteja convosco. Então, na verdade, o Islã, dentro dos seus ensinamentos e nas suas orientações, o desejo do Islã, a mensagem do Islã é pregar a paz entre a humanidade inteira. Até a pessoa que deseja o mal para a gente, não devemos tratar ele da mesma forma. Houve uma pequena história de um sábio muçulmano. Ele enfrentou uns jovens que têm um pensamento duro. Eles tentaram destruir um baile que é praticado nele, a bebida alcoólica e tudo isso. Então, ele, para corrigir a conduta desses jovens, ele perguntou a eles: se vocês vão destruir esse baile, para onde eles vão, esses que vão morrer nesse tentado? Eles falaram, claro, eles vão para o inferno. Quem que vai morrer bebendo, assim, não vai para o paraíso, vai para o inferno. Daí o que ele respondeu? Ele falou, a nossa missão não é levar as pessoas para o inferno. A nossa missão, a nossa mensagem é levar a humanidade inteira para o paraíso. Então você se encontra uma pessoa errada, praticando um erro, o certo é corrigir, orientar, e não praticar uma violência sobre esta pessoa. A nossa felicidade eterna é determinada, depende do que você pregou nesta vida
e o que você fez durante o período da sua passagem neste planeta. فكم فتاة غضة كالزهر تدفن في التراب وتؤد قتلت بلا ذنب جنته بريئة ماء الحياة بوجهها